Começa agora na Cultural FM, Bom Dia Torres. Notícias, cultura e informação. Apoio Cultural, Movimento Torres Além Veraneio. Bom dia Torres, alô Sagrado Vale do Maquitoba, bom dia Passo de Torres, bom dia ouvintes da Cultural, internautas, bom dia Débora. Bem, estamos aqui abrindo o nosso noticioso com as principais notícias do dia e os nossos comentários sempre baseados na defesa do bom jornalismo, em busca da verdade, em busca também dos princípios que regulam a nossa vida em sociedade, quais sejam a defesa da Sagrada Constituição e também da doutrina dos direitos humanos que a ilumina. Bem, eu sou o Paulo Tim e estamos aqui abrindo nesse dia 9 de abril, uma terça-feira oblíqua, o nosso programa. Aviso aos navegantes, aviso aos navegantes. Luís XVI, o último dos reis absolutistas na França, foi poupado pela Revolução Francesa, que estourou em 1789. Deixaram ele quieto lá. Até o dia em que Luís XVI decidiu pedir apoio ao exterior. Perdeu o juízo, perdeu a coroa e perdeu a cabeça na guilhotina e ainda levou Maria Antonieta com ele. Essa coisa de pedir ajuda ao exterior é um assunto muito delicado. A propósito disso também, notícia do Datafolha diz que 63% dos brasileiros rejeitam perdão a golpistas do 8 de janeiro. Portanto, há uma franca maioria do povo brasileiro que deseja, sim, ver os golpistas que depredaram os prédios simbólicos da democracia brasileira em Brasília, querem vê-los devidamente punidos, e estão sendo. Bem, vamos aos principais assuntos do dia. Internacionais. Publicado em 16 de fevereiro, a lei europeia, isso do ano de 24 desse ano, a lei sobre serviços digitais, chamada LSD, que entra plenamente em vigor no dia 17 do mês de fevereiro desse ano. É um conjunto de normas para as plataformas online, com o objetivo de proteger de modo mais eficiente a população contra conteúdos ilegais. A regulamentação, portanto, de redes sociais é um assunto que não se refere apenas ao Brasil, é um assunto que está na ordem do dia dos países democráticos do mundo inteiro. E outra notícia: o Vaticano classificou cirurgias de mudança de sexo como ameaça à dignidade humana. Minha opinião, que isso é um certo retrocesso da Igreja com relação a questões que envolvem orientação sexual. Bom, também aqui, notícia internacional, tivemos o março mais quente já registrado, 10 graus, mês seguido com recorde de calor. Bom, período entre abril de 23 e março de 24, considerado o mais quente da história, com temperatura de 1,58 graus acima da média da era pós-industrial. Lembrando que Acordo de Paris e todas as previsões sobre o clima na Terra chamam a atenção de que não poderíamos chegar a 2 graus acima do que era a temperatura média do planeta há 200, 250 anos. Estamos chegando perto. E, com isso, as águas dos oceanos
ficam mais quentes, e isso provoca toda essa série de mudanças climáticas que temos assistido. Bem, aqui, notícias nacionais. Novas reações às ameaças do bilionário Elon Musk de descumprir ordens judiciais. Após a ameaça de Musk, ministro Moraes, determina a investigação do bilionário e ordena que a rede X, antigo Twitter, não desobedeça decisões judiciais. Na verdade, Musk continua jogando pesado e agora joga moinho na extrema-direita no Brasil, talvez de olho na eleição de Trump. O controverso bilionário não faz provocação gratuita, avalia o Supremo Tribunal Federal, mas um gesto calculado junto ao bolsonarismo para desafiar instituições. Não obstante, afirma o ministro, redes sociais não são uma terra sem lei e aguarda-se para muito breve uma regulamentação mais consistente para o uso das redes sociais, de maneira a evitar o abuso, que é a promoção de fake news, ódio, e, inclusive, de conclamações contra o sistema democrático. Bem, e o presidente do Supremo, ministro Barroso, disse que empresas que atuam no país estão sujeitas à Constituição. O presidente do Congresso, o senador Pacheco, afirmou que é inevitável regulamentar as redes sociais. Bom, também paralelo a isso, mas em outra decisão, o Supremo decidiu por unanimidade, isso é importante, que forças armadas não podem atuar como poder moderador, não constitui instância de poder. O poder no Brasil é exercido pelo executivo, legislativo e judiciário. Forças armadas constituem um instrumento desses poderes e não tem qualquer ativismo que possa levá-las a atuar como interventoras dentro do sistema político brasileiro. Se isso aconteceu no passado, era talvez um resultado de uma falta de amadurecimento da nossa sociedade e nossas instituições. Tudo mostra que, na etapa atual, tanto a sociedade brasileira como as instituições de Estado já estão à altura não só da consolidação, mas da luta pelo aprofundamento da democracia entre nós. Isso, naturalmente, dispensa a intervenção de forças armadas. E a Justiça de São Paulo negou mais um pedido de prisão preventiva daquele motorista do Porsche que matou um outro motorista de aplicativo em São Paulo. Mas ele terá que entregar o passaporte, enfim, teve a carteira de habilitação apreendida, além de outras restrições. Bom, também cresce na Câmara, numa certa reviravolta com relação à expectativa inicial, articulação para caçar Chiquinho Brazão, deputado apontado como mandante do caso Marielle. Já o senador Sérgio Moro teve uma noite talvez um pouquinho mais tranquila. Tudo indica que o julgamento no TRE do Paraná acabará por inocentá-lo da acusação e do indiciamento por ter abusado de poder econômico na sua campanha, quando iniciou a campanha como candidato a presidente. Ele, entretanto, ainda terá o seu processo levado ao TSE, que é a instância suprema eleitoral, e, além disso, tem outras acusações na Procuradoria-Geral da República. Não obstante, está aí um resultado que já pinta como favorável ao senador Sérgio Moro no Tribunal Eleitoral de São Paulo. Uma notícia que escutei ontem e trago aqui para vocês. 14 milhões de crianças no Brasil, até 3 anos de idade,
são o futuro do nosso país. Elas, por lei, deveriam todas estar matriculadas em creches, se assim for o desejo dos pais que não querem. Mas só existem vagas para metade delas, apesar de que a lei determinava que em 24, que é o ano em curso, todas as 14 milhões de crianças estivessem matriculadas. Matéria, naturalmente, que exige uma vigilância da sociedade, e cá estamos nós, como meio de comunicação, chamando a atenção desse aspecto. Vamos agora às principais notícias desta manhã no portal Progressista 247. Em novos ataques, Elon Musk diz que Moraes mantém Lula, entre aspas, na coleira e anuncia que irá vazar dados de Moraes. Extremista usou a madrugada para promover bate-papo com bolsonaristas e novas ameaças, indicando até um possível vazamento de dados secretos do Poder Executivo e do Supremo Tribunal Federal. Mas que testou os limites da democracia brasileira e falhou, é o que diz o ministro Paulo Pimenta. O Brasil não é uma república menor, onde bilionários estrangeiros fazem o que querem, afirmou o ministro. Na verdade, Musk quer ter o X, que é a plataforma do antigo Twitter, suspenso, para chorar que está sendo censurado, é o que diz o senador Randolph, que é o líder do governo no Congresso. Bem, aqui, mais notícias também dão conta do Supremo. Supremo cogita liberar votação que pode ferir de morte o jornalismo na internet. Isso com relação à questão das redes sociais. O ministro Dias Toffoli pode pautar ações sobre o Marco Civil, que garantiriam que as plataformas não são responsáveis por conteúdos postados por terceiros. Extremista usou a madrugada para proteger um papo com bolsonaristas e novas ameaças, indicando um possível vazamento de dados. Já falamos sobre isso e já comentamos, faz parte, enfim, desse assédio que esse bilionário está fazendo, provavelmente numa articulação que tem muito mais que ver com interesses políticos, que se imagina uma internacional de extrema-direita que opera no mundo inteiro, do que propriamente com defesa de liberdade de expressão ou da democracia. É muito interessante, é sempre bom se dizer o seguinte: regimes de extrema, seja de extrema-direita, seja de extrema-esquerda, não são regimes que se pautam pela defesa da liberdade de expressão. Tem, eventualmente, as suas razões ideológicas, razões de Estado, mas essa é uma verificação. Disse, inclusive, é comum a obra da grande filósofa política Hannah Arendt, fala muito que os dois fantasmas do século XX foram Stalin, pelo lado dos comunistas, uma sociedade comunista, e o nosso Hitler, né, do lado ocidental, que conduziu o nazifascismo na Alemanha. Essas duas expressões, digamos assim, de um extremismo, de um lado Stalin, de outro lado Hitler, não eram defensores de liberdade de expressão, nem do que nós entendemos como democracia. A democracia é um regime que vem se desenvolvendo com grande ênfase no mundo ocidental e que se pauta, sim, pela liberdade, fraternidade, que são palavras, consignas da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Bem, o que é curioso é que a direita, onde ela viceja, em qualquer dos lugares onde hoje ainda tem presença, seja na Hungria ou mesmo em outras experiências internacionais, ela não defende liberdade de expressão. Pelo contrário, é extremamente severa do ponto de vista dessas liberdades públicas e de representação da população no sistema de poder. Importante que se diga isso, porque fica parecendo que
não é, como diz o Milei, que é outra das expressões da extrema-direita, que ele é um defensor da liberdade. Não são. Usam a liberdade, o nome da liberdade, em vão. Bom, aqui Petrobras negocia pagar 20 bilhões à União para encerrar processos tributários. Continua a discussão sobre a distribuição de dividendos. E uma das razões que poderá levar à distribuição de dividendos extraordinários da Petrobras é que, como o governo, a União, é acionista, tem uma grande parte das ações da Petrobras, isso contribuiria sobremaneira para o alívio do caixa do governo neste ano. Bom, tudo indica, portanto, que a crise na Petrobras vai amenizando e parece que o atual presidente, o senador Jean Prats, que deve continuar por mais algum tempo. Rio Grande do Sul, notícias. Varejo ainda tem desafios para integrar canais digital e físico, diz Arezzo e companhia. Setor de veículos novos registra crescimento de 11,6% no Rio Grande do Sul do trimestre. A economia, muito impulsionada pelo consumo, bombando o mercado, né? E o prédio icônico da Livraria do Globo, em Porto Alegre, vai ter novo inquilino, um magazine. Lamentável, porque esse prédio deveria ter sido tombado há muito tempo pelo poder público, porque é uma expressão dos anos de ouro de Porto Alegre, de 1940 até 1970, chamados anos de ouro, quando Porto Alegre se converteu numa das catedrais da cultura no país, com uma atividade de tradução, de produção de revistas, como a Revista do Globo, como uma revista que era uma revista de artigos, que muitos filósofos e literatos internacionais, Sartre escrevia nessa revista de Porto Alegre, chamada Província de São Pedro, em 1946, 47. Portanto, é uma pena que o poder público não deu uma destinação cultural para a Livraria do Globo. Notícias de Torres. Balões em Porto Alegre enfeitam o Guaíba, anunciando o 34º Festival do Balonismo aqui na nossa cidade. E a Folha, na sua plataforma do Facebook, fala do preço dos shows do balonismo, mas como a organização do festival é do setor público, políticos com vários interesses vão aproveitar para colocar suas ideias diante desse fato, assim como procurarão, enfim, aqui diz a notícia, que é matéria do jornal A Folha, procurarão depreciar a ideia dos opositores. Quais seriam os opositores? Os que exigem a cobrança de ingresso. Movimento de Páscoa em Torres surpreendeu e movimentou rede de turismo, o que prova que nós temos que ter atividades e um cronograma de atividades voltadas para o turismo, inclusive com ênfase na cultura, o ano inteiro. É isso que poderá fazer com que o dedo do homem, ou melhor, a sua cabeça, complemente o que foi o dedo de Deus a nos dar uma natureza tão pródiga, tão bonita. Bom, também, atenção, a audiência pública em Torres reforçará a luta conjunta para trazer unidade do Instituto Federal para a cidade. Vai ser sexta-feira, não é? Aqui também a reunião será realizada no dia 17 de abril. Não é sexta-feira, não, é quarta-feira da semana que vem. A audiência vai se realizar na Câmara, no auditório da Câmara Municipal de Torres, numa promoção da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, pelo que eu entendi e está escrito aqui. Notícias de Passo de Torres. As principais ruas do Passo, diz a Prefeitura, estão recebendo recuperação do asfalto, por meio de uma ação da usina de asfalto do consórcio intermunicipal Mampituba. Prefeitura indica que tem aproveitado a trégua das chuvas para intensificar esses trabalhos.
parabéns à prefeitura. Tem muito o que fazer em termos de melhoramento da estrutura viária, mas é importante também que se repense o trânsito nas ruas de Paços de Torres. Essa permissão antiga, quando a cidade era muito pequena, de estacionar onde se quiser, dos dois lados da rua, não dá mais, não cabe. Tem ruas que tem que ter mão única, outras só pode ter estacionamento de um lado só. É hora de chamar um especialista para fazer um estudo e uma reprogramação. E um dos casos clássicos é o caso da rua que dá acesso à ponte de concreto, porque ali é uma articulação, é o cordão umbilical de Torres com Paços de Torres. Não tem calçada, não tem regulamentação, não tem fiscalização. Já cedo de manhã, 6:30 da manhã, desce ali gente, crianças, escolares, senhora, gente que vai trabalhar, gente de bicicleta. Há muito tempo essa rua já deveria ter mão única. Vamos ver se um dia o prefeito acorda para essa hipótese. Aliás, mais do que hipótese, essa exigência da segurança. Interesse público. São 7h49, estamos aqui transmitindo Bom Dia Torres, notícias de interesse público captadas do G1 hoje cedo de manhã. Do diagnóstico à cura, como um gerente de vendas em Ribeirão Preto descobriu um câncer raro a partir de uma dor no pescoço. Às vezes a gente pensa que é um torcicolo apenas. Não. Leonardo Simões da Silva percebeu que algo de errado ao ter dificuldade para engolir o café da manhã. Era uma doença chamada histiocytose das células de Langerhans e acomete 1 em cada 1.000.000 de pessoas. Se você sentir essa dificuldade, procure o médico. E lembre também que está havendo muita fraude na farmácia popular. Verifique se o teu nome não está sendo usado por golpistas. Procure a farmácia popular, um posto de saúde, e confirme isso. Soroterapia. Já ouviram falar? Anunciado como milagroso por clínicas médicas, os médicos agora alertam para o risco de saúde. Um deputado estadual do Sergipe, Carlos Alexandre, ficou internado com intoxicação derivado dessa história da soroterapia. Aqui em Torres já houve época que isso foi moda. Eu confesso que nunca fui muito adepto disso. Mas ele está internado com grave intoxicação. Vamos agora às capas dos principais jornais do país. O Globo. Supremo reage à ameaça de Musk e Pacheco, presidente do Congresso, cobra regulação das redes, que já está sendo analisada pela Câmara dos Deputados, que ainda não tem uma posição a respeito. Há uma disputa em que grande parte dos bolsonaristas e parlamentares ligados à direita são contra a regulamentação, porque dizem que ela vai afetar a liberdade de expressão. Conversa fiada. O mundo inteiro faz regulamentação, precisa das redes, precisamente em defesa da democracia e da liberdade de expressão. Essa ideia de que pode-se falar o que quiser, onde se quiser, e fazer o que quiser, colocando a liberdade como um valor absoluto, é um absoluto equívoco. Se você quer fazer uma casa, tem que levar um projeto na prefeitura. Se você quer tirar dinheiro do banco, tem que ter fundos no banco. Essa é a regra. Se você quer dirigir um carro, tem que ter carteira nacional de habilitação. Se você tem um rendimento acima de 2 salários mínimos, tem que fazer a declaração de renda. Uma sociedade se regula pela lei, e o tabernáculo da lei é o Estado, o lugar onde essa lei é não só elaborada, com a participação popular através do legislativo, como ela é executada pelo executivo e é interpretada pelo poder judiciário, que, aliás, costuma-se dizer que erra, mas é o último a errar. Bom, 0 hora.
Embate com Musk reabre debate sobre regulamentação das redes sociais no Brasil. Jornal do Comércio, jornal de grande circulação entre os empresários, diz que Leite vê chance de desfecho da pauta tributária nos próximos dias. Qual é essa pauta? Ele está querendo aumentar o ICMS de 17% para 19%, para compensar perdas que teriam havido num passado recente. Lembremos que as finanças estaduais ficaram seriamente comprometidas com aquela iniciativa de caráter eleitoral do período Bolsonaro, foi em 21, 22, para reduzir ou controlar o preço dos combustíveis. Bom, isso afetou as finanças estaduais. Está aí agora a possibilidade de aumento do ICMS. Mas não está decidido. Agência Brasil, regulamentação de redes sociais no Brasil é inevitável, diz Pacheco. Declaração do presidente do Senado ocorre depois da fala de Elon Musk. O assunto do dia, que é o podcast mais escutado, trata desse que é o grande assunto da mídia hoje. Elon Musk na mira de Alexandre de Moraes. É também esse assunto que está sendo aqui discutido no outro podcast, segundo mais lido no país, que é o do grupo Folha UOL. O podcast analisa os desdobramentos do embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Enfim, essas são as principais notícias que temos hoje, com as nossas observações, e o nosso editorial não poderia deixar de ser outro senão uma referência exatamente a essa matéria. Não tratamos precisamente, na nossa reflexão aqui, das acusações ou das estrepolias desse bilionário com relação ao Brasil, mas da maneira como outros países vêm tratando essa matéria. E aqui transcrevemos uma matéria de Daniel Bittencourt Guarianto e Ricardo Mafez Martins, que foi publicada, aliás, no ano passado, no portal Migalhas. Trata-se de impressões digitais. Europa avança na responsabilização de grandes plataformas, mostrando que já no ano passado, a própria União Europeia, que é o organismo supranacional da Europa Ocidental, 27 países, já tomou providências e vem procurando regulamentar as redes sociais. Bem, não é, portanto, uma coisa que afeta ao Brasil. É um assunto hoje de interesse internacional. E também transcrevemos uma série de reflexões, sim, cerca de 10 artigos que tratam dessa questão dos ataques do bilionário ao ministro Moraes do Supremo, e que afeta a soberania nacional e constrange, naturalmente, todos aqueles preocupados na defesa da soberania do país. Bom, esses são os principais assuntos de hoje, são 7h56 aqui no meu relógio, e eu, então, pergunto para a Débora se teria alguma coisa, Débora, que você gostaria de acrescentar. Não sei se você está nos estúdios. Quando a Débora está nos estúdios, ela sempre nos traz aqui algumas observações e complementa esse nosso noticiário diário. Se não, Débora, parece que você não está nos estúdios hoje. Vai um abraço, grato pela tua colaboração, teu apoio aí, grato a todos os colaboradores da equipe cultural, da Cultural FM, e aqui convocamos todos vocês para estarem amanhã conosco, mais uma vez, 7h30. Amanhã é quarta virtuosa, será dia 10 de abril, trazendo aqui as notícias fresquinhas da manhã do noticiário local de Porto Alegre e também aqui da nossa região. Bem, lembrando que a Cultural FM é a melhor trilha sonora de Torres há mais de 15 anos. Agora também se transformando num noticioso, 7h30 com as primeiras notícias e comentários da manhã, e trazendo sempre a vocês os seus microfones
para você que é um líder comunitário, que tem projetos, tem uma crítica, uma proposta a fazer, compareça aqui aos microfones da Cultural FM para trazer a sua opinião. É o programa Alô Comunidade, que de segunda a quinta, sob o comando de Débora Fernandes, está aqui trazendo as suas opiniões, as suas contribuições, o seu projeto. Se você é líder comunitário, líder sindical, venha, traga aqui de manhã cedo, já às 10 horas da manhã, no Alô Comunidade. E o seu programa fica gravado e você poderá mandar para todas as suas redes, seus amigos, seus correligionários, enfim, de maneira a transformar esse seu depoimento num registro histórico. E ficam todos sabendo que você acompanha a vida da cidade, está presente. Participe, portanto. Lembre-se também de acessar a nossa página na internet, culturalfm.online. Aí você acompanha não só todos os programas, que são os programas da rádio, mas você pode ter acesso aí a uma série de informações que você nem imagine. É só você clicar lá, por exemplo, em artes, você vai encontrar uma série de sugestões para escutar algumas declamações importantes de poetas famosos. Poderá também ler o que é um conjunto de leituras que colocamos à disposição de vocês, chamado Boa Viagem, que são leituras rápidas, organizadas por mim, editadas pelo nosso estagiário, que é o Léo Sais, que são leituras que você pode até guardar, porque poderão ser muito úteis em várias situações para você. Tem também o guia histórico da cidade e tem aí também na primeira página, todos os dias gravado, a nossa newsletter e o editorial, que muitas vezes não temos tempo de lê-lo aqui, porque demandaria muito tempo, mas lá está gravado e você poderá não só ler, como eventualmente copiar, mandar também para outros interessados, seus amigos. Bom, aqui, portanto, já são 8 horas, vamos nos despedindo de vocês, agradecendo a audiência e lembrando que amanhã estaremos novamente aqui. Obrigado a todos, obrigado, Débora, até amanhã.